6 horas, 18 minutos, o Ibovespa B3 hoje fechou na estabilidade e o dólar teve mais uma queda. O Felipe Corleta, sócio da GTF Capital, tem as informações para a gente. Felipe, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Radar mais uma vez. Hoje foi um dia fraco de informações que pudessem influenciar muito o mercado, números, né? Praticamente nada aí. O que definiu os movimentos dos investidores nessa terça-feira? Boa noite, Fábio. Boa noite para toda a audiência. A gente teve um dia aí de correção, o que eu classificaria como uma correção natural do mercado, né? O Bovespa caiu aí 0,89, fechando em 128.315 pontos. Chegou a chegar muito perto da marca dos 130 mil pontos, acabou recuando ali, especialmente na parte da tarde, talvez com os investidores colocando parte do lucro no bolso, né? A gente viu aí vários dias de alta, o Ibovespa passou quase 8% de alta em 2025, depois de um 2024 muito difícil, vem numa toada bastante positiva e hoje parece que teve essa correção natural, né? A gente espera sempre o mercado se movimentando em um zigue-zague e parece ser apenas uma correção natural do mercado, essa queda visualizada hoje na Bolsa Brasileira. Mas a gente tem alguns destaques, sim, do que movimentou o mercado. Um ponto que chamou a atenção foi novamente uma força das estatais federais, especialmente a Petrobras e o Banco do Brasil, que operaram em alta, fecharam em alta, garantiram que o Bovespa não caísse tanto quanto cairia caso essas ações tivessem operado também no negativo. E a gente teve hoje uma emissão do Tesouro Nacional, duas emissões do Tesouro Nacional, na verdade, um leilão de títulos que veio com umas taxas de juros um pouco melhores, ainda muito acima da média histórica, mas um pouco melhores do que vinham sendo negociados, né, os chamados NTNBs, os títulos que o Tesouro emite, que são indexados à inflação, aí estavam sendo negociados perto de 7,5%, ou seja, IPCA mais 7,5%, hoje saiu perto de 7,3%, né? Então houve já uma melhora aí de sentimento refletida nesse leilão do Tesouro. Além disso, teve uma emissão do Tesouro Nacional em dólares, né, onde o Brasil emitiu títulos com vencimento em 10 anos a uma taxa de dólar mais 6,75. É importante notar que, com relação a essa emissão externa, não é do interesse do Brasil e não é do interesse do Tesouro Nacional, segundo o seu plano de financiamento, emitir dívida em moeda estrangeira. Quer dizer, o Brasil não quer se endividar em dólares. Porém, essas emissões frequentes, com volumes baixos, hoje foi 2,5 bilhões de dólares, elas são importantes para manter ali o que a gente chama de uma formação de curva, né? Quer dizer, quanto que custa se endividar no Brasil em dólar, é importante que o Tesouro consiga dar esse norte para os investidores, por isso que eventualmente ele faz essas emissões também em dólares, mas sem o interesse de ampliar e de criar uma dívida externa no Brasil. Agora, Felipe, a gente está vendo aí queda no dólar e queda na curva de juros futuros também. Exato. A emissão de títulos hoje ela foi muito positiva, né? O Tesouro conseguiu colocar bastante título no mercado, ele vinha tendo bastante dificuldade com essa renegociação da dívida, né? Com essa rolagem da dívida que ele faz todas as terças e quintas. O Tesouro Nacional faz leilões de títulos públicos aí no mercado e vinha tendo muita dificuldade de colocar, né? Não tinha muito apetite dos investidores por esses títulos no mês de dezembro, quando a gente vivia aquele sentimento mais de crise fiscal, com o dólar um pouco mais alto, né? O dólar que chegou a tocar na região dos 6,30, hoje veio a fechar aí em 5,70, numa leve queda. Então, acho que essa emissão do Tesouro Nacional, somada a um dia um pouco mais positivo no campo das commodities, ajudaram esse dólar a operar para baixo. Então, hoje a gente teve um dia que o pessoal do mercado costuma brincar, quem está mentindo, né? Que é quando a bolsa, o dólar e os juros todos operam para o mesmo lado. Ou se os três caem, ou se os três sobem, a gente costuma sempre brincar, quem é que está mentindo? Porque não é comum a gente ver os três indicadores, bolsa, dólar e juros, operarem na mesma direção, mas foi o caso dessa terça-feira, especialmente influenciado por essas emissões do Tesouro aí que aconteceram no final da manhã de hoje. Agora, bom, primeiro, quem está mentindo é bem interessante porque, de fato, normalmente alguma coisa cai em detrimento de outra que vai subir, né? Então, quando tudo cai, realmente é de se chamar a atenção. Agora, esse movimento de queda de dólar e queda de juros, ele vem se mostrando um movimento consistente aí ao longo das últimas semanas, né? Qual é o pano de fundo para essa
essa sustentabilidade desse movimento, arrefecendo aquela pressão toda que a gente viu na virada do ano e ainda em janeiro, né? A gente tem alguns fatores, né, como pano de fundo, né? A gente viu um movimento, um mercado externo um pouco mais calmo, um mercado externo que vinha muito nervoso, especialmente antes da posse do presidente americano Donald Trump, na expectativa de que ele anunciaria tarifas muito agressivas, de que essas tarifas trariam, né, uma inflação para os Estados Unidos. Ele está fazendo isso, mas de uma forma mais gradual. Inclusive, um ponto bem interessante que a gente consegue ver sobre essa política de tarifas do Donald Trump a Índia hoje anunciou que vai reduzir as tarifas de importação de itens americanos. Então, quer dizer, o Trump ia tarifar a Índia e a Índia foi lá e reduziu as suas tarifas. Então, mostra que essa postura do Trump, ela não é simplesmente de taxar os países externos, e sim uma postura negocial. Eu vou te taxar se você não reduzir as suas alíquotas para os produtos americanos. Então, isso também foi tido como bem positivo no campo externo. Então, essa moderação, por assim dizer, no campo externo tem ajudado bastante os ativos domésticos, né, a nossa moeda e os nossos títulos de dívida, aí, com os juros fechando. No campo doméstico, a gente teve sim um fator político, né, que foi esse questionamento sobre essa antecipação, talvez, do debate sobre as eleições presidenciais de 2026, que veio naturalmente após algumas pesquisas de opinião mostrarem uma fragilidade do governo Lula, né, junto à opinião pública. Então, isso também, de certa forma, animou os investidores que esperam uma retomada de uma agenda um pouco mais fiscalista, uma agenda talvez mais de corte de despesas, uma agenda de privatizações com eventual troca de governo em 2026. Então, isso também foi pano de fundo. Além disso, acho que acalmou um pouco no campo doméstico, especialmente por conta do recesso parlamentar e por conta daquele final de ano que foi muito turbulento no Congresso. A gente está agora com um ambiente político um pouco mais calmo, a agenda econômica parece que vai andar, ela tem bastante sinergia nas falas mais recentes dos novos presidentes da Câmara e do Senado. Essas eleições legislativas eram um fator de risco também percebido pelo mercado, isso passou. Os presidentes da Câmara e do Senado, Davi Alcolumbre, Hugo Mota, estão colocando a agenda econômica como uma prioridade. Isso também traz, de certa forma, tira um pouco do risco de um caos maior aqui no campo doméstico. Então, a gente tem fatores externos, domésticos, e aí também o nosso fator econômico, né? Os dados econômicos mostrando que o trabalho do Banco Central está funcionando, que a economia está resfriando. Isso foi mostrado na semana passada por números do setor de serviços, mais fracos do que o mercado esperava, números de varejo mais fracos do que o mercado esperava, e ontem pelo índice de atividade do Banco Central, o IBC-BR, mostrando que a atividade está freando. Isso pode ser que indique que a inflação também vai vir para mais perto da meta do Banco Central, e dessa forma a gente não precise conviver com uma Selic tão alta. Então, o cenário macroeconômico em geral, em várias pontas, ele tem trazido aí um pano de fundo um pouco melhor, que tem ajudado esse dólar a cair e esses juros futuros também a vir para um patamar um pouco mais razoável do que aqueles que negociavam em dezembro. Ô Felipe, e aí dentro da linha aí de noticiário político que impacta o mercado também, foi só sair essa pesquisa, né, no fim da semana passada, negativa, né, mostrando uma queda bastante expressiva da aprovação do governo Lula, para o nome do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, voltar a ser ventilado como um possível pré-candidato à presidência. Hoje essa conversa até ganhou um pouco mais de força, o Tarcísio ainda diz que não é bem assim, que só vai se vier a aprovação, o aval do ex-presidente Bolsonaro. Agora, como é que o mercado recebe o nome do Tarcísio começando a circular um pouco mais? O mercado recebe positivamente, né? Eu acho que o nome do Tarcísio de Freitas é um nome de alguém que traz, talvez, o debate um pouco mais para o centro e com uma agenda bastante pró-mercado, né? Uma agenda de redução de impostos, uma agenda de redução de gastos públicos, uma agenda de privatizações. No período em que ele esteve à frente do Ministério da Infraestrutura, foram muitas concessões, né? Muita contratação de investimentos para o futuro do Brasil. Então, há sim uma percepção dos agentes de mercado de que esse é um nome muito positivo. Hoje, ele, em entrevista à Folha de São Paulo, disse: não serei candidato. Mas a gente sabe como é que funciona o movimento político, né? Ele precisa da bênção do seu padrinho político, o ex-presidente Jair Bolsonaro, para poder falar alguma coisa sobre as suas intenções políticas. Então ele fala que quer
voltar a concorrer ao Palácio dos Bandeirantes, voltar para tentar uma reeleição em São Paulo, que o nome forte da direita no Brasil ainda é o de Jair Bolsonaro, porém a gente não pode deixar de tirar dessa discussão o fato de que Bolsonaro está hoje inelegível. Ele precisa aprovar junto ao Congresso uma mudança na lei da ficha limpa, que viria talvez como um jabuti, que a gente chama, talvez como uma parte ali do projeto de lei da anistia, que também ainda não está pacificado no Congresso Nacional, da anistia para os membros lá dos ataques antidemocráticos de 8 de janeiro. Então, é muito complicado a gente conseguir projetar agora Jair Bolsonaro como candidato. Então o Tarcísio de Freitas faz esse movimento que parece ser mais político do que efetivamente ele revelando realmente que não quer ser presidente. Não acredito nisso, acredito que ele queira, sim, tem essa aspiração para o futuro. Um outro ponto importante para falar sobre esse cenário político foi a pesquisa divulgada hoje pela Paraná Pesquisas. Foi uma pesquisa que mostrava um eventual segundo turno entre Lula e Jair Bolsonaro, com Jair Bolsonaro vencendo, né? E com a Michelle Bolsonaro, sendo um outro nome ventilado para a direita, também muito forte em um eventual segundo turno nessa pesquisa da Paraná Pesquisa, e o Tarcísio de Freitas surgindo como apenas o terceiro nome em relação a essa força contra uma eventual candidatura aí à reeleição do presidente Lula. Então, a gente está vendo esse cenário de quem que vai ser o nome da direita, sim, pesando muito no sentimento dos investidores e na possibilidade de uma troca de governo para, de novo, voltar a essas agendas, né? Mais de corte de gastos públicos, de privatizações, que são agendas mais para o mercado, agendas que politicamente pode se discordar ou concordar, mas que para o mercado, para os investidores, são agendas mais agradáveis do que uma agenda um pouco mais frouxa no sentido fiscal. Felipe, só para a gente encerrar então, hoje nos Estados Unidos o S&P 500 atingiu o maior patamar da sua história, né? Batendo um recorde que era recente, de mais ou menos um mês atrás. O que está impulsionando os negócios, os investidores por lá? Olha, a Bolsa Americana é realmente incrível, né? A gente costuma olhar para ela e olhar para algumas métricas de preço e muitas vezes a gente vai fazer isso e vai achar que ela está muito cara, que as ações lá estão muito caras, que elas não se justificam esse preço, porém é alvo do mundo inteiro comprando, né? Então o mundo inteiro quando compra dólares, o mundo inteiro quando compra, investe em moeda forte, acaba comprando também a Bolsa Americana. Eu acho que faz muito faz muito parte daquele cenário que a gente descrevia há pouco sobre por que melhorou o dólar e os juros aqui no Brasil também. Quer dizer, uma postura do Trump um pouco mais moderada com relação às tarifas, mostrando que todas as ameaças de tarifas eram mais parte de uma estratégia de negociação do que efetivamente um choque inflacionário, que era o que o mercado estava esperando, isso está trazendo um sentimento mais positivo. Além disso, no campo internacional, a gente precisa comentar que hoje houve um avanço importante com relação a uma possibilidade de paz na guerra da Ucrânia. Houveram conversas que não haviam há muito tempo entre oficiais do governo americano com oficiais do governo russo. Essas conversas, segundo o Marco Rubio, que é secretário de Estado do Donald Trump, foram positivas. Ele disse que o Trump quer agir rápido e quer rapidamente encontrar uma solução para acabar com essa guerra na Ucrânia. Essa guerra na Ucrânia seria muito positiva para os mercados se ela acabasse. Por quê? Porque a Ucrânia é um produtor importante de commodities agrícolas, então a inflação poderia vir para baixo com um aumento de oferta na produção desses itens agropecuários, como trigo e milho, e a Rússia é o maior exportador de gás natural do planeta. Então, se a Rússia volta, se há uma paz e uma pausa nas sanções à Rússia, os preços de energia também deveriam voltar a cair e isso trazer a inflação para baixo, e um ambiente de crescimento forte com inflação baixa é um ambiente propício para os mercados subirem. Então, esse recorde histórico da Bolsa Americana, que até não fechou no recorde histórico, ela chegou a tocar esse recorde, não fechou no recorde histórico, novo recorde histórico hoje do S&P 500, também reflete um pouco esses sentimentos que a gente pode ter um ambiente mais desinflacionário do que o que se esperava anteriormente, Fábio. Combinar com os russos, o Donald Trump está combinando, está faltando só combinar com os ucranianos, né, Felipe? Obrigado pela sua participação. Oi, desculpa, quer acrescentar alguma coisa? Não, o Zelensky, ele parece ter ficado de fora, até deu uma entrevista hoje, falou, sem a Ucrânia não tem acordo e tal, mas ele também
deu o braço a torcer e falou: é importante as iniciativas de paz. Então, a Ucrânia deve chegar a essa mesa de negociação eventualmente, e caso isso avance, a gente realmente tenha o Donald Trump conseguindo cumprir essa proposta de campanha de acabar com a guerra da Ucrânia, realmente isso deve ser bem positivo para os mercados internacionais. Vamos observar aí. Felipe Corleta, sócio da GTF Capital. Muito obrigado, Felipe. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau.